Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Galera, esse livro do Machado de Assis é o livro considerado como o marco de transição entre o romantismo e o realismo no Brasil. O de Assis aqui já não bastava ser um gênio, ele tinha que ser responsável por isso. Sempre ouvi falar muito bem desse livro e sempre quis lê-lo, e nesse ano coloquei na minha meta, ficou entre os clássicos da literatura brasileira, eu acho. É o tipo de leitura que só vai apreciar aquele que procurar saber o contexto no qual ele foi escrito, né? Essa turma que tem aí na internet, que publica vídeos no YouTube, que só leem esses autores contemporâneos, autores que não são brasileiros, aqueles livros com aquelas capas bem comerciais e com temáticas que levam as editoras a republicar ou publicar no Brasil e fazer a tradução simplesmente porque são livros que venderam. Mas há um cuidado, se você é desse mesmo booktuber que eu estou falando e você vai ler esse livro, existe uma possibilidade muito grande de você não gostar. Não porque o livro não seja bom, o livro é simplesmente incrível, a escrita é poética, os termos são muito bem escolhidos e a própria trama se desenrola de uma forma não convencional. Acontece que esse livro foi escrito no século XIX e há momentos do livro que você tem a nítida impressão de que você está lendo um autor contemporâneo. Ora, mas por quê? O que é que tem de tão interessante, tão diferente nesse livro? Olha só, o Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de um tal moço chamado Brás Cubas. Nesse livro, ele vai relatar tudo o que se passou na sua vida. O detalhe é que ele escreve isso depois de morto. E o livro já começa com ele dedicando aos vermes que estão se alimentando do seu cadáver. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Essa dedicatória traz duas informações muito interessantes sobre o livro. A primeira delas é que o autor é um defunto. E a segunda delas é que, se ele está dedicando aos vermes que estão se alimentando do cadáver dele, imagina a vida dele, o quão aproveitável foi. E aí, uma vez que ele está morto, ele vai contar todos os detalhes a respeito da sua vida, desde a sua constituição familiar, que família ele pertence, a que classe ele pertence, os eventos referentes à sua morte, à sua juventude, seus estudos, a família, seus amores, suas finanças, seus ideais e suas ambições. Uma vez que são memórias póstumas, os capítulos referentes a momentos de vida do personagem são meio que aleatórios, eles não seguem uma sequência cronológica muito bem definida com começo, meio e fim. Porque, na verdade, ele já começa do fim. Ele fala que está morto e começa falando do seu velório, né? Um velório esse que ele tenta colocar com muita pompa, como se ele fosse uma pessoa importante. Aliás, o livro todo ele fala como se ele tivesse grandes ideais, ele não construiu nada na vida dele, mas mesmo assim ele fala com um tom irônico, como se estivesse realizando alguma coisa grande. Eu já vi cenas demais como essa na minha vida, como, por exemplo, aquela senhora, sabe? Que às vezes é amiga do seu pai, amiga da sua mãe, aí você vai lá visitar ela, aí ela fala: "Oh, meu neto, meu sobrinho, meu filho foi para a Europa estudar o curso tal." Aí você vai procurar saber: "Oi, que legal, e o que ele está fazendo da vida?" Nada, ele saiu daqui e foi estudar. Você percebe que ela não tem nada de tão grandioso assim, por mais que a família exalte o currículo da pessoa. Assim faz o Brás Cubas falando de si mesmo, né? Pertenço à família tal, quero me tornar ministro, deputado desse país, quero realizar um grande feito com o advento do meu emplasto, que seria um elixir que curaria todas as doenças e tal. Só que nada do que ele faça realmente na vida dele se torna alguma coisa grandiosa. O Brás Cubas era uma pessoa muito semelhante a muitos fidalgos modernos, a muitos burgueses modernos e pessoas da classe média que acham que são grande coisa. É interessante ver que essa coisa do povo que se acha porque pertence a uma família tal, porque
fez tal coisa, porque viajou para tal lugar. Conheço algumas pessoas assim, ouço relatos de pessoas que enchem a boca para falar, viajei para tal lugar. Aí você vai perguntar dos passeios históricos, né? Aqueles que a gente sempre aprende muita coisa, que enriquece a nossa cultura, o nosso conhecimento, e a pessoa não tem nada sobre isso para te contar. Eu percebi que o maior peso na história, os fatos mais relevantes de grande representatividade na história, diz respeito ao relacionamento dele com uma senhora casada, no qual ele dizia que amava, mas a gente percebia pouca ação da parte dele em relação a tornar isso algo mais efetivo, mais definitivo na vida dele, como uma fuga, um casamento, uma rebelião, qualquer coisa. Ele dizia que amava a mulher, morria de amores por ela, ela também dizia, só que ela tinha um casamento, ela parece até um pouco mais sensata, porque ela tem um certo cuidado. Mas assim, o romance é basicamente a vida de uma pessoa que não fez nada da vida. Esse nada não é nada. Infelizmente, não tem outra coisa para dizer, não é nada. E assim, o Machado de Assis inovou muito nesse livro. Os capítulos são muito interessantes. Os capítulos, gente, eu nunca vi nada assim. Nessa edição da Abril, o livro tem 332 páginas e 160 capítulos. Então, tem capítulos aí que é só uma página, no máximo 2, 3 páginas. E isso me ajudou muito na leitura desse livro, porque eu sou o tipo de pessoa que eu só consigo parar uma leitura quando eu concluo um capítulo. E aqui dá para você parar a qualquer momento. E outra coisa que é muito legal é que ele dialoga muito com o leitor. Há capítulos que ele dedica inteiramente ao leitor para conversar contigo. E é muito interessante. E os nomes dos capítulos são muito legais. O capítulo 23 é Triste, mas Curto. E o capítulo 24 é Curto, mas Alegre. O capítulo 53 são Reticências. Não sei se vai dar para enxergar, mas o nome do capítulo é De Como Não Fui Ministro do Estado. E aí ele colocou uma série de linhas pontilhadas. Teve umas passagens que eu marquei aqui que eu gostei demais. Por exemplo, quando ele vai falar da Marcela, que era um dos primeiros amores dele, que era uma garota super interesseira, sabe? Super fria com ele. E ele era tão ingênuo e tolo que ele não enxergava isso. Ela só queria o dinheiro dele. Ele já começa o capítulo dizendo: Marcela amou-me durante 15 anos e 11 contos de réis, nada menos. Há uma cena X na qual ele fala desse relacionamento com essa senhora casada, em que ele está num momento muito íntimo com essa senhora, e eis que chega o marido. Dá a entender, de acordo com o pensamento do próprio Brás Cubas, de que ele vai enfrentar o marido e que alguma coisa séria vai acontecer. Finalmente, alguma coisa séria vai acontecer na metade do livro. E aí, não. E ele fala exatamente assim: justamente nesse instante apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida. Descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Ai, meu Deus do céu. E tem esse capítulo que eu gostei demais, que ele chama de parêntese, no qual ele vai anotar uma série de máximas, né, de ensinamentos que ele tirou para a vida, e que são, assim, cada um mais engraçado do que o outro. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Crê em ti, mas nem sempre duvide dos outros. Não te irrite se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. E tem uma parte que eu gostei muito, quando ele fala para o leitor, né? Nesse momento ele já fala com o leitor que está desimpaciente com a leitura e que tem certeza que esse leitor já está assim para desistir da leitura. E ele tem um recado para esse leitor, que ele figura como um leitor crítico. O nome do capítulo é A um Crítico. E ele começa: meu caro crítico. Ele vai explicar o fato de ele ter usado uma determinada frase no capítulo anterior. E ele finaliza de uma forma muito legal, que eu achei a cara do Nordeste. Ele diz: valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Faltou só o meu povo. É preciso explicar tudo, meu povo. E assim, os 2 últimos vídeos de resenha eu vou deixar aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.